Estamos aqui para mais um vídeo do vlog do Intercâmbio. Tudo bem, Christopher? Tudo certo. E hoje vamos falar, sabe do quê? Do que nós vamos falar? High school. Exatamente, falaremos Nem de combinamos. high school. Olha só, de high school. Quem nunca quis andar nesse ônibusinho Quem amarelo, nunca né? quis entrar num ônibus amarelo para ir para a escola, saiba que o seu sonho pode se realizar. A gente vai falar um pouquinho sobre o passo a passo para você que quer fazer um high school nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra, principalmente países de língua inglesa, onde a rotina é essa. E o primeiro passo, qual que é o primeiro passo? Eu diria, vamos, assim, se a gente for bastante simplista, são 7 passos. Sim. 7 pequenos 7 passos da hora que você vai começar até voltar para o Brasil. E o primeiro passo é o mais simples de todos. O tomar a decisão do eu quero. Eu quero ir, o que eu tenho que fazer, e aí procurar uma agência, independente dela, independente de qual for, para procurar as primeiras orientações, saber como funciona, quais são as possibilidades, quais países que aceitam brasileiros, como que é fazer um high school, qual o tempo de duração, se eu tenho que ficar lá 1 ano, se eu tenho que ficar 2, se eu posso ficar meses. Então esse é o primeiro passo, o primeiro baby steps. Exatamente. Se você quiser saber um pouco mais sobre high school, a gente vai publicar logo um vídeo em que a gente explica quais são as diferenças do high school, tá? Então nesse vídeo a gente vai dizer qual é o passo a passo, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre high school, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, a gente vai publicar logo um vídeo para vocês. O segundo passo, é óbvio, é a parte de inscrição, né? É a hora que você vai preencher todos os seus documentos. É a parte um pouco mais chata. Você escolheu qual que é a escola, então qual que é o programa que você quer ir, se você quer ir para o Canadá, se você quer ir para os Estados Unidos, se você quer ir para a Austrália. Então tem uma documentação para cada um desses programas que a gente vai fazer justamente o envio da sua documentação para que a gente receba a documentação que vai ser necessária para você depois solicitar o visto. Você vai escrever uma redação falando sobre você, você vai trazer suas notas, né, quais são suas notas para a gente enviar para o programa. Então tem interessante até que você faça uma provinha realmente em inglês para avaliar o seu teste, o seu nível de inglês, como tá. É a hora que a gente vai pegar todos os dados do intercambista para que a gente possa enviar para o programa, para que aí o programa possa ir para a próxima etapa, que é a seleção, né? O escolher ali, ter as orientações de como serão os próximos passos. Que escola que você vai estudar, que família que você vai ficar, o local que você vai. Então vamos supor que você vai para os Estados Unidos, que é um país gigantesco. Que estado, que cidade que você vai ficar. Normalmente, quando você vai para os Estados Unidos, você não fica em grandes cidades, você fica em cidades um pouquinho menores de maneira geral. Grande parte das pessoas que vão ficam em cidades menores, por uma série de fatores, passando por segurança, deslocamento mais fácil, ser mais acolhedor, ter mais, se você gostar de esportes, você ter mais acesso aos times da cidade, assistir os times da universidade mais próxima, ou dos high schools que tem na região. Então tudo isso facilita essa parte do intercâmbio. Uma coisa que é muito importante nessa etapa, quando a gente fala, agora é a hora de escolher, na verdade não é você que vai escolher. Muitas vezes, o que a gente está dizendo é você vai escolher para que região você quer ir, para que país você quer ir, mas aí entra um processo onde a sua ficha vai para uma análise, para que as famílias se coloquem à disposição para te receber, e é muito importante você saber que em muitos programas você vai receber a família que vai te receber só na véspera, muito perto da sua viagem. Isso por vários motivos. Um dos motivos que isso acontece é porque essa família pode, até a véspera, não estar mais disponível para te receber. E isso gera uma expectativa que, se for alterada, gera uma frustração. Então o que acontece? Os programas eles vão conversando com as famílias, essas famílias normalmente estão com algum estudante lá, e caso, por exemplo, o estudante que está lá queira continuar, eles vão ter que rever uma outra família para você. Só que se eles já tivessem te informado que você iria para essa família, eles iam ter que informar uma alteração. Então é muito importante entender que você vai preencher se você tem alergia a alguma coisa, se você gosta de animal ou não gosta de animal, qual é o tipo de família que você busca, que você tem interesse. Mas lembre-se, não existe uma prateleira de famílias. Eu quero uma família com um pai, uma mãe, 2 filhos, um cachorro, que morem numa casa com um grande jardim perto da escola. Pessoal, não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Eu poderia receber um estudante internacional na minha casa. Eu trabalho de manhã até a noite, eu viajo de final de semana para o NR para trabalhar no acampamento, minha mulher trabalha de manhã até a noite, meu filho e minha filha passam o dia fora. Se tivesse um intercambista na minha casa, eu ia dar um cartãozinho do metrô para esse intercambista e ia falar, a gente se vê de final de semana. Agora, minha mãe,
Minha mãe é uma mulher aposentada, ela se separou do meu pai, ela mora sozinha, ela tem o cachorrinho dela. Se ela recebesse um intercambista na casa dela, ela primeiro ia dar ordem para mim, para o meu irmão, para minha irmã, de cada um tá lá pelo menos um dia por semana para fazer sala com o intercambista e a gente ia obedecer porque é minha mãe que tá mandando. Segundo, ela ia levar o intercambista para cima e para baixo, ela ia ficar de motorista, ela ia mostrar tudo, ela cozinha bem pra caramba, na minha casa ninguém cozinha. A moral da história é, se eu fosse um intercambista e eu pudesse escolher entre a minha família ou a minha mãe, eu preferia morar com a minha mãe. Por quê? Porque morar na minha casa, eu ia ter muito pouca retaguarda. E é muito importante a gente entender isso. Quem é um perfil de família que muitas vezes recebe um estudante internacional que vai fazer high school? São pais que os filhos já foram para a faculdade e não moram mais em casa. Às vezes são pais casados, às vezes é um pai ou uma mãe que pode ser viúvo, que pode ser divorciado, que tem espaço em casa porque os filhos moravam e não moram mais com ele, que mora numa distância razoável da escola, que tem tempo para se dedicar, que tem a disponibilidade de receber um estudante estrangeiro. Então é muito importante entender que a família perfeita que você sonhou talvez não exista, mas com certeza as pessoas que se predispõem para receber um estudante internacional para fazer colegial no exterior, geralmente são pessoas maravilhosas. E se você trabalha com agências de intercâmbio que são sérias, como é o caso da gente aqui no NR, a gente só trabalha com programas onde a gente tem um crivo, né, um coordenador regional que faz a escolha dessas famílias, para que essas famílias sejam famílias muito boas, com um histórico legal, para que recebam muito bem os estudantes brasileiros que vão para lá. E essa é a etapa da seleção, a etapa em que as famílias respondem de acordo com o perfil dos estudantes. A gente já até entrou um pouquinho no assunto, já no próximo seria ali uma última reunião pré-embarque, que seria esse item da família, você conhecer a família bem próximo da viagem. Além de tudo isso que você falou, que obviamente é correto, um dos motivos de a família ser apresentada tão próximo assim à data da viagem, pode acontecer algum problema, como pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, a gente conseguiu uma família que você julgou que é fantástica, ideal, e acontece algum problema, dos piores possíveis, uma doença grave ali próximo a eles, ou sei lá, o cara, né, o pai lá perdeu o emprego, não quer mais receber uma pessoa de fora na casa dele porque eles estão se movimentando por outros motivos, vão mudar de cidade, o cara foi promovido, né, em vez de perder o emprego melhor, o cara foi promovido, eles moravam em Los Angeles, agora vai ter que trabalhar em Nova York. Então, tudo isso pode acontecer, é uma coisa que normalmente brasileiros não entendem, né? As famílias brasileiras, os pais brasileiros principalmente, ficam muito bravos quando eles descobrem que eles vão conhecer a família bem próximo da viagem. Pô, mas eu gostaria de saber agora, 6 meses antes. Então, estes são alguns dos motivos do porquê... E o que você falou é uma coisa muito louca, né? A gente tem que parar para pensar que nós, quando a gente é um intercambista que vai fazer colegial no exterior, você está entrando na vida de uma pessoa. Sim. Né? Que está se colocando à disposição para receber o intercambista. Então, às vezes, nessa loucura que a gente vive hoje, parece que tudo é comprado. Eu estou comprando esta família, e não é exatamente isso que está acontecendo, né? Mesmo porque quem recebe esse dinheiro para receber lá, em alguns programas recebe esse dinheiro, é pouquíssimo. É pouquíssimo. É um dinheiro, é muito mais realmente porque o cara acredita naquilo, vai ser bom para a pessoa, vai ser bom para a família dele. Se for uma senhora, vai ser bom para ela ter uma companhia em casa e às vezes ela se ocupar a cabeça dela, cozinhando para esse garoto, para essa garota, levando ele para passear, ou uma família, né, um pai, uma mãe e 2 filhos, vai fazer com que os filhos interajam melhor e tenham um novo amigo de outro país, enfim, indiferente de qual motivo seja, mas exatamente isso, né? Tem um ser totalmente alienígena àquele local que vai entrar e assim, não é que só vai entrar, ele vai vir para dentro da minha casa, né? É uma coisa assim muito, muito além do que a gente tem aqui de cultura no Brasil, né? Você abrir as portas da sua casa para um adolescente, pô, ainda mais adolescente, tem adolescente que é gente finíssima, tem os adolescentes que são totalmente fora da casinha, os caras são loucos, todos desequilibrados, tem de tudo, enfim. Esses são alguns dos motivos, dos porquês, né, dessas recepções. E aí a última coisa desse item, da minha parte, que eu acho a mais interessante, a mais importante. Uma vez que você se dispõe a fazer um intercâmbio, a fazer um high school de 6 meses, 1 ano, 2 anos, que você vai morar na casa de alguém, você tem que, tanto você principalmente que fará, mas a família como um todo, você e seus pais, tem que ter o coração aberto. Não pode imaginar, não pode querer que a sua casa tenha uma casa igual à sua no Canadá. Não vai existir, isso não acontece. Você idealizar algo perfeito que você irá encontrar em outro país,
você tem que ir de coração aberto, você tem que ter a fim de viver a experiência, de ir lá conhecer uma senhora que está sozinha, um casal que os filhos saíram de casa, eles já estão ali com 60 anos e querem ter uma criança, um jovem lá dentro, enfim, todos esses exemplos que nós já demos, você tem que ir de coração aberto. Ah, mas se a família for ruim, pode acontecer? Pode. Existem algumas histórias que eles não se encaixam. E é possível trocar. Essa viabilidade acontece. Mas quando você recebe uma família de primeira, você não pode negar ela de primeira. Você tem que ir aberto à experiência. Na verdade, não pode é uma palavra forte, mas realmente, se você está indo fazer uma experiência de colegial no exterior, você tem que ir de coração aberto. E a gente fala isso também na reunião de orientação, que é o próximo passo. Então, né, a hora que já está evoluindo com a documentação, a documentação já foi para visto específico para o programa que você vai fazer, a gente já recebeu a carta do programa de que você foi aceito no programa, de que eles já estão viabilizando a família, aí a gente faz uma reunião para embarque. E também é muito importante entender que você está indo para um outro país, outras leis. Por exemplo, lá fora, um menor de 21 anos de idade nos Estados Unidos e no Canadá não pode beber. E se beber, o bicho vai pegar. Usar droga vai ter problema. Ah, mas são jovens? Mas não é Brasil. Então é muito importante, a gente faz uma reunião de orientação muito séria, onde a gente conversa com os jovens e com as famílias, para que se entenda que tem limites que não podem ser ultrapassados de maneira alguma. Por exemplo, o relacionamento de um jovem com uma jovem, ele também tem certos limites. Um jovem, um menino, não pode forçar um relacionamento com uma menina no exterior, porque senão ele pode responder por um processo bastante severo fora do Brasil. Ah, mas eles são jovens, isso acontece. No Brasil isso talvez ainda aconteça um pouco mais. Fora do Brasil, as regras, as leis, elas são mais severas. E a gente prepara tudo isso para que o jovem que vai para lá vá ciente de que ele é muito responsável pelos atos deles e que eles vão viver a melhor experiência da vida desde que eles respeitem todas as regras do programa e que eles estejam cientes de que eles não estão no Brasil, onde qualquer probleminha vai ser facilmente resolvido, porque aqui às vezes um problemão é tratado como um problema mais leve e a gente consegue de maneira mais suave resolver uma situação que fora do país pode ser uma situação um pouco mais complexa. A gente também fala sobre cuidados com a saúde, sobre preparação financeira, sobre cuidados com o dinheiro na viagem, para que o jovem viaje preparado, pronto, sabendo um pouco de tudo que vai encontrar pela frente. E aí depois disso é viajar, né? É ir para o aeroporto, é pegar o avião, é ir para lá e chegando lá vai ser recepcionado por um coordenador local, regional, que vai levar para a família, vai indicar a família e vai acompanhar principalmente a adaptação nos primeiros dias. Essa pessoa é muito importante nesse processo. Este cara, né, essa pessoa que você vai se referir se algum problema acontecer, principalmente com a sua família. Essa é a principal pessoa que ela está vinculada à escola e ao programa, que é que vai te ajudar. Se por acaso você precisar de mudar de escola, ou se você tiver qualquer problema de escola, não, de casa, ou qualquer problema de adaptação que você possa vir ter, essa é uma grande referência que você terá lá. Então você vai ter aí 4 grandes bases, né? A sua própria família no Brasil, obviamente, nós aqui no Brasil, para o que você precisar, esta pessoa que é responsável pelo programa, pela escola, e a família que está te recebendo lá, são os 4 grandes apoios que você tem quando você vai fazer um high school. E essa supervisão rola durante todo o programa, também vendo como está o seu desempenho acadêmico, como está a sua frequência na escola, porque são coisas fundamentais, é obrigatória a presença na escola e ter boas notas para que você realize um bom intercâmbio. As notas são fundamentais para que depois, na volta para o Brasil, você possa pleitear uma validação. Eu não vou falar sobre a validação das notas, porque a gente vai gravar um outro vídeo, o próximo, falando justamente sobre isso. Mas se você tirar só nota baixa, você vai validar a nota baixa, você vai chegar aqui e vai conseguir validar uma reprovação. Não é o que a maioria das pessoas quer. Então você precisa ser aprovado, precisa ter boas notas, precisa ter uma boa conduta na escola, para que isso venha na documentação quando você volta para cá. E aí a gente também dá um suporte. Quando você volta para o Brasil, é muito importante que você esteja com uma agência que te auxilie. É óbvio que essa validação e esse trâmite, ele é individual, ele é de cada pessoa, mas bem orientado, você vai ter toda a documentação necessária para que você possa fazer essa validação. É muito importante, já vou até queimar a largada e falar uma coisa que eu falo em outro vídeo, que antes de viajar, se você vai voltar para a sua escola aqui no Brasil,
você converse antes para ver se a escola oferece essa possibilidade de retorno ou não. Validar o estudo é uma coisa que a Secretaria de Educação faz. Agora, a escola te aceitar, aí são outros 500, porque a escola particular ela não é obrigada a oferecer a vaga para o estudante que volta, então é importante conversar isso com a escola antes de você viajar para garantir a sua vaga quando você volta para o Brasil. A grande maioria aceita. A grande maioria aceita porque a grande maioria está preocupada com a educação e com a formação dos seus alunos. Então a grande maioria das boas escolas particulares de São Paulo, de todas as capitais e grandes cidades do Brasil, aceitam. O que é isso, né, Christopher? É isso. Esse vídeo sobre nosso high school. É isso, os passos para você fazer o seu high school. Valeu, segue a gente nas redes sociais, @NR Intercâmbio, também o blog nrintercâmbio.com.br/blog e assina aqui o canal do YouTube, se inscreva no canal, segue a gente, semana que vem tem mais um vídeo. É isso, valeu. Um grande abraço.